Olá, boa noite. Autoestima. O segredo está em mudar a direção do seu olhar. Então, seja bem-vindo à última live da série sobre autoestima. Essa semana eu fiz um desafio para te ajudar a melhorar a sua autoestima. Então, eu fiz 3 lives e essa é a última live, trazendo o tema da mudança do olhar. Olá, boa noite. Muito obrigada, viu, pela presença. Muito obrigada. Mandem aí o aviãozinho para os amigos, para as amigas, para que eles possam participar também. Querida, muito obrigada, viu? Então, nos 2 primeiros dias, no primeiro dia eu defini o que era autoestima e trouxe os 4 pilares da autoestima. Então, caso você tenha perdido, a live ficou salva ali no meu feed, não perca, foi uma live bem curtinha, então dá para você aproveitar, tá certo? E ontem, no segundo dia, nós falamos da importância sobre os pequenos gestos, inclusive sobre a prática do autocuidado, relacionado à autoestima. Que a autoestima se constrói através de pequenos gestos. E hoje, então, a proposta é direcionar o seu olhar para aquilo que realmente é essencial. Então, vamos começar com uma reflexão. Você se olha no espelho e só vê defeitos. Olha para os outros e todos parecem melhores que você. Você olha para quem te ama e só consegue sentir que não é o suficiente. Você se identificou? A baixa autoestima, então, ela também pode dar muito medo da opinião dos outros, fazer você se esconder e negar qualquer talento ou habilidade que você tenha. Então, o mundo, ele parece assustador muitas vezes. Por quê? Porque quando nós estamos diante das outras pessoas, nós estamos diante da pessoalidade de cada um. E cada um de nós tem em si algo de muito singular, algo muito especial. E quando eu não valorizo o que tem de especial em mim, eu passo a me incomodar, de certo modo, com o brilho dos outros. Compreende? É como se a lua começasse a se incomodar com o brilho do sol. Faz sentido? Claro que não. Porque é a luz do sol que ilumina a lua nas noites, não é verdade? Então, o segredo está em mudar a direção do seu olhar. Então, fica comigo até o final da live para você entender melhor, tá certo? Então, a gente precisa compreender que as outras pessoas são como espelhos, Mas você olha e você só vê as suas falhas, Por quê? Porque muitas vezes você olha para algumas pessoas e você percebe o que você já deveria ser, Esse potencial que está aí dentro de você e precisa florescer e que você ainda não conseguiu desenvolver, entende? Então as outras pessoas começam a ser como que inimigas e você quer se esconder. Porque se você se esconder, ninguém vai perceber as suas falhas, ninguém vai perceber que você ainda não é aquilo que você deveria ser. Então, eu pergunto, se você já tivesse respondido, se você já tivesse, aliás, resolvido este problema, como seria a sua vida? E aí eu quero trazer o exemplo de um paciente muito querido. E uma das angústias dele era que ele é jovem, tem 20 e poucos anos, faz faculdade, mas não se sente realizado na faculdade.
E aí ele falou, meu desejo é ser bem-sucedido, ser um grande empresário, né? Ter liberdade para, né, fazer isso ou fazer aquilo, viajar. E ele se sentia extremamente frustrado e insatisfeito com a própria realidade, com a própria circunstância, né? E aí o trabalho com ele consistiu justamente ele começar a perceber, né, que era preciso primeiramente fazer um exercício de honestidade e de humildade em relação a ele mesmo. Ele precisava reconhecer em si, né, aquilo que ele ainda não era. Então, a ansiedade, né, ele tinha uma ansiedade forte de querer alcançar logo, né, aquele potencial. Mas, como eu disse ontem, né, sobre a importância dos pequenos gestos, um caminho se faz caminhando, não é assim? Nós precisamos dar um passo de cada vez, né? E o processo de aperfeiçoamento pessoal, ele demanda tempo e dedicação, né? Então, o primeiro passo é reconhecer que você ainda não é perfeito, mas que precisa se comprometer com seu, né, aperfeiçoamento pessoal, né? Aperfeiçoamento pessoal, profissional, né? No âmbito dos relacionamentos. Quanta coisa a gente tem para aperfeiçoar, não é mesmo? E a gente não vai fazer isso do dia para a noite. É um processo, né? Mas esse processo precisa começar por algum lugar. Então eu quero que você imagine agora uma escada de atitudes entre você e seu eu ideal, certo? Então você tem ali no horizonte um objetivo a alcançar, né? Então a baixa autoestima ela te dá ainda que muitas vezes de forma distorcida, mas te dá um horizonte, né? Para aonde você quer chegar, certo? Porque essa insatisfação, ela provém de uma expectativa frustrada. Então, eu quero que você imagine uma escada. E lá no final daquela escada tem o seu eu ideal. Qual seria o primeiro degrau? Então, para subir essa escada, você precisa dar o primeiro passo, né? E sabe aquela imagem em que a pessoa tenta esticar a perna bem grande assim, para tentar pular ali 3, 4 degraus e aí ela cai, né? Não, precisa então dar um passo de cada vez, certo? Qual seria então a primeira microatitude, né, que você precisa praticar hoje? Hoje, né? O que está diante de você, que é possível, que é palpável, que é concreto, que você realmente fala assim, não, isso eu sou capaz de fazer. Essa pequena mudança eu sou capaz de me comprometer. E aí a gente precisa compreender, para cada pessoa, essa escada é diferente, né? Então, para uma pessoa, esse primeiro degrau pode ser o início de uma atividade física. Ah, vou começar a fazer 5 minutos de atividade física ou um alongamento diariamente. Para outra pessoa, pode ser colocar em prática, por exemplo, aquele curso, né, que você comprou e que você ainda não assistiu. Então, para cada pessoa, esse primeiro degrau é diferente, certo? Lembrando que nós somos pessoas individuais, singulares, tá bem? Então, o meu potencial é diferente do seu, tá certo? Então, o mais importante nesse processo é entender que você não está procurando defeitos, né? Então, não quero que você fique procurando defeitos na sua realidade, na sua vida, nas suas atitudes, né, no sentido escrupuloso. Ai, como eu sou preguiçoso. Ai, como eu sou vitimista. Ai, como eu. Isso só vai fazer você minguar. Isso só vai fazer você se fechar em si mesmo. Mas é usar o seu intelecto, né,
a capacidade de fazer essa reflexão, né, desse primeiro passo, né, e dos próximos passos que você pode dar, né, no sentido de motivar você a se mover e não paralisar, né? Então, a baixa autoestima, ela provém também de uma paralisia diante da própria vida, né? Ah, eu não estou satisfeito, mas eu não faço nada para mudar, nada de concreto, né? O máximo que eu faço é murmurar, é me entristecer, é me fechar em mim mesma, né? Então, a proposta é fazer você se mover, né, para frente, prosseguir passo a passo, né, nessa escada, em direção ao seu eu ideal. Então, dia após dia, você vai saindo daquele mundo mental de pensamentos, de ideias, né? Como aquele meu paciente, né? Ah, eu queria ser um grande executivo, porque e ele se sentia frustrado porque ele via que o caminho ia ser muito longo até ele realmente alcançar aquele objetivo. Mas veja, se ele não começar a dar os pequenos passos agora, esse objetivo nunca vai se realizar. E é esse a chave, né, da resolução dos problemas relacionados à autoestima. Então, conforme você vai colocando em prática, né, através de atitudes assertivas e responsáveis e conscientes, né, você começa a entender que esse potencial, ele é possível de ser alcançado. E é isso que realmente importa, né? A capacidade de agir no aqui e agora. E aí nós chegamos num ponto importante. Então, qual é o tema da nossa live? Direcionar o nosso olhar, mudar a direção do nosso olhar. E nós precisamos compreender as motivações das nossas atitudes. E aí o que eu vejo, né, muito claramente entre os clientes que trazem essa demanda de autoestima, é que a motivação muitas vezes ainda é a validação das pessoas, né? Ele não se sente amado, ele não tem capacidade de amar e ele está buscando essa validação. Por isso que não toma as próprias decisões, por isso que fica pedindo opinião para os outros, por isso que não tem, né, autonomia de dizer sim ou não, né, de forma responsável e consciente diante das circunstâncias, porque ele está ainda preocupado com a imagem que ele vai deixar, que as pessoas vão ter, né? Ainda está preocupado em agradar, né? Mas no fundo ele se sente extremamente frustrado, porque ele percebe que ele está traindo a si mesmo. Compreende? Né? Comenta aqui para mim se isso faz sentido para você. Então é preciso compreender qual é a nossa missão, né? Enquanto pessoas. Então aqui eu vou fazer uma pergunta. Por exemplo, o que se espera de uma pedra? O que se espera de uma pedra? A gente pode ter um olhar simbólico diante de uma pedra, mas a pedra em si, né? Ela pode construir, servir para construir, se transformar num instrumento, ela pode ser um pedaço de uma parede, ela pode também ser uma arma letal, né? Para que eu possa matar, machucar alguém. Então, o que se espera de uma pedra? Que ela seja um instrumento de alguma forma, certo? O que se espera de uma planta? O que se espera de uma planta? A gente espera que essa planta se desenvolva e frutifique, né? Mesmo que não seja uma árvore frutífera, mas a gente espera que ao menos ela dê uma sombra, né? Que ela nos proteja da chuva e do sol, que ela nos traga oxigênio, certo? O que se espera de um animal? Hoje em dia, essa é uma pergunta bastante difícil de responder. Porque estão querendo colocar características humanas nos animais, né? Mas o que se espera de um animal?
que ele seja capaz de manter um habitat natural, um ciclo, né? Então, os predadores, por exemplo. Então, é muito comum quando você vê em alguns locais em que uma espécie é extinta, então outras espécies perdem o controle, né, da proliferação, né? Então, o que se espera de um animal? Esse controle desse ciclo natural da natureza, né? E também que ele nos sirva com a sua carne, por exemplo, com a sua pele, com... Não se aterrorizem, por favor, do que eu estou falando. É só um exemplo, tá? Então, o animal, ele tem uma missão a cumprir, certo? E aí a grande pergunta, o que se espera da pessoa humana? Se espera que ela ame, certo? Então, qual deve ser a nossa motivação diante de todas as nossas ações? O amor. Só que falar isso é bastante complicado também hoje em dia, não é? Por quê? Porque nós perdemos a referência do que é o amor. Olha-se para o amor como algo sentimentalista, né? No sentido de apenas uma emoção, de uma reação orgânica. E não, o amor não é isso. O amor é a capacidade de nós, de fato, exercermos a nossa liberdade para escolher o bem, né? Através do nosso intelecto, aplicar em cada circunstância, fazer escolhas com uma atitude de autocuidado, por exemplo, diante de cada circunstância. Usar a nossa vontade para nos impulsionar a alcançar de fato o nosso potencial e ajudar os que estão à nossa volta. Então, veja só, eu vou usar um exemplo para vocês. Então, hoje, na nossa sociedade atual, se estimula demasiadamente nessa busca do prazer, né? De modo geral. Então, a tecnologia ela é muito importante, mas muitas vezes ela acaba atrapalhando um pouco pelo excesso de conforto, né, que ela nos traz, né? E impede que de fato a gente exerça a nossa capacidade, né, de inteligência e de vontade, de colocar a nossa vontade, né, numa engrenagem que está constantemente funcionando, né? E muitas pessoas param, né, nessa busca do prazer, né, de satisfazer esses desejos, muitas vezes carnais apenas, e acabam tendo uma vida animalesca, né? Isso foi falado na primeira live também. E a nossa realização em si, ela se dá a partir do momento que a gente compreende a nossa capacidade de olhar para o outro, né, se afeiçoar de alguma forma e se responsabilizar também pelo outro. E aí a gente usa as nossas habilidades e capacidades, né, a serviço do próximo, né? Mas a gente precisa compreender, né, que muitas vezes esse amor também se torna desordenado, esse amor para o outro. Então é necessário ter uma referência. E nós precisamos começar com a prática do autocuidado, né? Que tem a ver com esse amor por si mesmo, né? Nós precisamos aprender a cuidar de nós mesmos como nós cuidamos daqueles que nós amamos. E aí nós vamos nos comprometendo com esse processo de desenvolvimento pessoal. E a partir disso a gente compreende que a nossa função, a nossa missão maior é colocar as nossas potências a serviço da nossa comunidade, né? Então, é esse o maior chamado, né? É para aí que o nosso olhar precisa estar voltado. É essa que deve ser a nossa motivação. Enquanto eu continuar
agindo, esperando essa validação, como uma criança pequena, né, espera esse olhar atento dos pais, né? Então, nós precisamos crescer e entender que nós precisamos conquistar por nós mesmos, né, esse mundo de possibilidades. Então, tendo por base aqueles 4 pilares que eu comentei na primeira live, eu vou repetir aqui rapidamente. O autoconhecimento, né, olhando para o homem em toda a sua integralidade, a aceitação de si mesmo, das suas capacidades e limitações. Nós precisamos entender qual é a nossa dimensão, né? Eu preciso entender os degraus que eu preciso subir para chegar no meu eu ideal. Mas esse eu ideal que eu projeto, ele é um eu possível, um eu ideal possível? E aí passa pela aceitação de si mesmo. Do compromisso, então, o terceiro pilar, o compromisso com a superação. Então, não se acomodar nas limitações. Se há possibilidade desse desenvolvimento, eu preciso me comprometer com isso. E a partir disso, então, ter disposição para amar e servir. Então, é isso que faz um pai de família se sacrificar, trabalhar horas a fio para poder dar o sustento para sua família. É isso que faz uma mãe ter disposição para cuidar das suas crianças, né? E se cuidar para ter disposição de cuidar das suas crianças, né? É isso que faz um profissional comprometido se dedicar, estudar, para oferecer o melhor serviço possível, né? Então, qual é a nossa motivação? Qual deve ser a nossa real motivação, né? Então, perceber que a motivação ela está além de si mesmo. E aí tudo faz mais sentido. O sacrifício, a dedicação, enfim, tudo que é difícil, né? Muitas vezes a baixa autoestima está relacionada a uma baixa capacidade de se sacrificar, né? Se sacrificar por aquilo que nós precisamos, que a vida nos convoca. E aí, para finalizar, eu quero trazer para você um exemplo, né, do Viktor Frankl, lá no campo de concentração. Para quem não conhece, ele é o fundador da logoterapia e tem um livro maravilhoso que eu indico para todo mundo, né, que é Em Busca do Sentido, né, um psicólogo no campo de concentração. E um dos exemplos, né, relatados ali no livro algumas pessoas no campo de concentração chegavam a sucumbir, a não aguentar mais aquela situação e elas decidiam se suicidar. E aí tinham, né, grades com eletricidade, elas iam ali e se matavam, né? Diante daquela circunstância, ninguém questionava aquela decisão, né? Mas o Viktor Frankl, que era um grande estudioso, um grande cientista, ele estava ali sempre observando, tentando compreender ali o comportamento humano, a motivação do comportamento humano. E aí, ele vendo 3 pessoas se encaminharem para, né, fazer isso e ir até a cerca, ele só as parou por um instante e perguntou, né, por que vocês tomaram essa decisão, né? E aí, a resposta que ele recebeu foi, eu não espero mais nada da vida. E muito sutilmente, né, muito amorosamente, ele devolve a pergunta, né? Mas e o que a vida espera de você? Então, para finalizar, né, a nossa live, né, essa pergunta salvou a vida dessas 3 pessoas, porque imediatamente elas mudaram a direção do olhar. Elas pararam de esperar da vida e entenderam que eram elas que precisavam dar a resposta. Que a vida estava ali, apesar daquela circunstância lamentável e daquela tragédia que estava acontecendo, que a vida ainda esperava delas uma resposta, né? E cada uma delas deu uma resposta diferente, que foi o suficiente para que elas desistissem de
de morrer, né? Então, eu deixo para você essa pergunta. O que a vida espera de você? Que essa seja a sua motivação a partir de hoje, para que você possa superar, né, essa baixa autoestima, esse baixo amor por si mesmo, né? Que você realmente consiga dar esse espaço, subir esses degraus um por um, sem pressa, mas com determinação, tá bem? Então, olha, muito obrigada. Então, hoje concluímos então o nosso desafio da autoestima. Vou deixar a live salva e se você gostou, eu peço que compartilhe com seus amigos e deixe lá um comentário para mim, tá certo? Um grande beijo e boa noite.